Estimados, nós estamos refletindo sobre a série O Sopro da Vida. E essa série, ela aponta para as diferentes formas como o Espírito Santo age em nós e através de nós. E hoje, de uma forma muito especial, nós somos convidados a refletir dentro dessa série sobre o tema Luz nas Trevas. Será que nós já passamos pela experiência da luz em meio às trevas? E diante dessa inquietação, eu compartilho um texto bíblico que será a base para a pregação desse domingo, que nós encontramos lá em Atos capítulo 16, versículos 25 a 34. Atos 16, 25 a 34. Antes da leitura, vale a pena a gente entender um pouco do contexto, como Paulo e Silas se deparam com aquela situação de estarem açoitados, sangrando com dor, de estarem presos, e à meia-noite algo especial acontece com eles. Quando nós lemos um pouquinho antes do versículo 25, Paulo e Silas, eles entram na cidade de Filipos para anunciar o Evangelho, para instaurar o reino de Deus. E ali, lá pelas tantas, uma mulher começa a seguir Paulo e Silas. E aquela mulher estava dominada por um espírito mau, um espírito que adivinhava o futuro. E ela seguia Paulo e Silas e ela causava certo escândalo quando gritava e todo mundo escutava: esses homens são filhos do Deus Altíssimo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, naquela situação, meio incomodado, cheio do Espírito Santo, expulsa o espírito mau daquela mulher. E aí começa um pequeno problema. Aquela mulher era escrava de alguns homens. E aqueles homens ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. E quando os homens percebem que eles não iriam mais ganhar dinheiro, eles arrastam Pedro e Silas até a praça para serem julgados sob acusação de perturbação à ordem pública. E a condenação foi serem açoitados até sangrar e depois serem presos. E aí nós entramos no texto, versículo 25, que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ali estavam ouvindo. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro pediu uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e a sua casa. Até aqui, palavra do Senhor. Felizes são todos aqueles que ouvem a palavra, aguardam e a praticam de coração. Estimados, a primeira frase desse texto diz: era por volta da meia-noite. Eu não sei na vida de vocês, mas na minha, quando o silêncio da cidade vai tomando conta, quando a escuridão da noite vai tomando conta do nosso quarto, quando nós inclinamos a nossa cabeça no travesseiro,
Nós começamos a ficar mais introspectivos, a olhar aqueles sentimentos que afloram, os problemas mal resolvidos durante o dia, algumas dúvidas, aflições. Em meio àquela escuridão, o que a gente precisa? A gente clama a Deus por uma luz, não é verdade? O que a gente pede em meio às escuridões que podem nos cercar também durante o dia, diante de dilemas e problemas, é uma luz. Uma luz que nos oriente, que nos aponte o caminho para seguir e que também nos conforte. E enquanto eu preparava essa pregação, e quem me conhece sabe que eu gosto muito de uma imagem. A imagem de um farol náutico. Alguém aqui já viu um farol náutico? O farol náutico, ele tem tudo a ver com o texto bíblico lido e também com esse tema deste culto. E ele vai nos auxiliar a compreender melhor o texto e também a nossa tarefa como pessoas cristãs. Em primeiro lugar, porque o que é um farol náutico? O farol náutico ele é construído sobre uma rocha, sobre algo extremamente sólido, para que quando vierem as ondas, as tempestades, a escuridão, aquela estrutura não seja abalada. Uma outra característica é que os faróis náuticos, eles costumam ser extremamente altos, para serem vistos a longas distâncias. E no topo há uma luz. Para quem já presenciou, essa luz é extremamente forte. Eu quero que vocês guardem essa imagem no coração de vocês, porque tal qual o farol náutico, nós também deveríamos ser. Mas por quê? Primeiro, porque nós deveríamos estar fixados sobre a rocha. E qual que é a nossa rocha? As Sagradas Escrituras. Para que quando a escuridão, as tempestades da vida nos atingirem, nós tenhamos força e não sejamos tão abalados. E em segundo lugar, como pessoas cristãs, a nossa luz, ela deve apontar, ela deve consolar e ela deve advertir. Porque um farol náutico, ele tem essa finalidade de orientar aqueles que estão perdidos, navegando em meio à escuridão, apontando que ali perto há perigos, mas também traz o consolo, o conforto de que estão próximos à terra firme. E quando nós olhamos para o texto bíblico de Atos 16, nós percebemos que Paulo e Silas, lá em meio àquela situação, em meio àquela circunstância, em meio àquela escuridão, eles estavam sendo faróis. Eles estavam cantando e louvando a Deus, porque eles tinham certeza de que Deus estava com eles. Eles estavam edificados sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. E ao cantar, ao orar, eles estavam testemunhando, estavam sendo luz para aqueles que estavam ao seu redor. Aqui nós podemos perceber um primeiro aspecto muito importante para a nossa vida. Paulo e Silas estavam sofrendo. Aqueles que se comprometem com o reino de Deus, aqueles que se convertem diariamente, aqueles que buscam a Deus incessantemente, não estão isentos de passar pelo sofrimento. Isso nós estamos percebendo, quantas pessoas queridas nossas estão perdendo a vida diante da Covid. Vez ou outra, uma situação nos abala.
Ou seja, como pessoas cristãs, nós não estamos ausentes de passar pela escuridão da vida. E se nós formos olhar o testemunho do apóstolo Paulo sofreu tanto na vida dele que garanto que nós não iríamos assumir, ou talvez iríamos fraquejar em meio a tanta provação. Em inúmeros momentos, em inúmeros textos, Paulo foi expulso de cidades. Em uma situação ele foi apedrejado até a morte, mas ele se safou porque aqueles que estavam apedrejando achavam que ele já estava morto. Sofreu 3 naufrágios e o último, lá no livro de Atos, ainda se não bastasse, ele se salvou, ele e os tripulantes. E quando chegam na ilha, fazem um fogo, e ele pega um monte de gravetos para colocar no fogo, e o que acontece? Uma cobra pica ele, uma víbora. Ou seja, aqueles que assumem o seu papel diante de Deus, diante de Jesus Cristo, não estão ausentes de passar pelas tribulações. Aliás, em nenhum lugar do Evangelho Jesus diz isso. Em nenhum lugar Jesus disse que a vida ia ser um mar de rosas. Pelo contrário, ele diz o quê? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O grande problema é que nem todos estão dispostos a se converter, a voltar os seus olhos a Jesus Cristo. E aí nós vemos muitas tragédias, muita dor. E Jesus Cristo mesmo diz lá em João 3,19: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas então qual é a diferença de nós, pessoas cristãs, para as pessoas que não são? Já que a escuridão atinge tanto a nós quanto aos outros, aos ateus, aos de outras religiões. Qual é a diferença? Para essa inquietação eu compartilho um texto bíblico que para mim é chave. Mateus 28, versículo 20 diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Paulo e Silas, diante daquela situação, tinham certeza dessa palavra. E em 2 Coríntios 1, 22, Paulo continua dizendo: Jesus nos selou como suas propriedades e pôs o seu Espírito em nós, em nosso coração, como garantia do que está por vir. Ou seja, a partir do primeiro Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo em nós. Porque Deus sabe que sozinhos nós não conseguiríamos suportar a escuridão que por vezes nos abate. Deus envia o Paracletos, que do grego significa o nosso advogado. Ou seja, aquele que está com nós, que está intercedendo ao nosso lado. Agora, imaginem a seguinte situação: uma prisão, várias celas, vários presos. Entre eles, há uma cela diferenciada, cheia de louvor, canto. Naquela cela, a sujeira, a escuridão. Naquela prisão há um carcereiro tirando o cochilo da meia-noite. E o que acontece de repente? Um terremoto que quebra as algemas de todos os que estavam ali. As portas se abrem. E aqui nós podemos observar que Deus pode mudar terríveis situações, de maldições para bênçãos. Deus tem o poder de quebrantar algemas que muitas vezes estão em nós e que nós nem percebemos. Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. E quando o carcereiro acorda em meio àquilo tudo,
o que acontece? Ele entra em desespero. E aqui nós podemos observar um terceiro ponto para aplicar em nossa vida. As diferentes posturas diante da escuridão, diante do sofrimento. Enquanto Paulo e Silas estavam ali, em meio àquela situação deplorável, sem nenhuma perspectiva de sair dali, de repente acontece aquele terremoto, e todos estão teoricamente livres, e o carcereiro puxa a espada para se matar. Porque naquele tempo, o carcereiro ele tinha uma tarefa muito importante. E se ele deixasse alguém escapar, ele era condenado à morte. Mas aqui nós podemos observar que, diante das diferentes adversidades, as piores que venham atravessar e que venham nos encobrir, façamos sempre como Paulo e Silas. Oremos e louvemos. Tem até um ditado popular que diz: quem canta, seus males espanta. E Santo Agostinho disse certa vez que quem canta, ora 2 vezes. Aqui nós podemos observar que Paulo e Silas estavam sendo luz em meio àquela escuridão. E nós podemos observar que naquele momento, à beira da loucura, do suicídio, aquele pobre carcereiro é alcançado por 2 homens. Lembre-se que Deus tem formas e maneiras surpreendentes de alcançar o coração de todos. Mas o principal instrumento sou eu e você. O principal instrumento de Deus para instaurar um novo reino, de instaurar a luz neste mundo que por vezes insiste em ficar nas trevas, sou eu e você. E eu quero ressaltar o texto bíblico lido há pouco, de Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz justamente isso. Jesus dizendo a mim e a ti: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Não se pode esconder um farol construído sobre a rocha. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, é colocado no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Sabe, minha gente, eu fico pensando quantas pessoas Deus coloca em nossa vida, quantas pessoas nós encontramos diariamente e que estão em meio à escuridão. Quantas pessoas vivem sem paz, sem fé, sem perspectiva. Quantas pessoas vivem algemados, perdidos em meio à escuridão. Quantas e quantas pessoas buscam nas luzes artificiais do mundo um consolo, uma orientação. Essas luzes artificiais, o alcoolismo, as drogas, uma vida banal. Fato é que Deus quer alcançar todos os corações. Algumas pessoas chegam a uma intimidade com Jesus Cristo de uma forma tranquila. Outros chegam de uma forma dramática, como o caso do carcereiro, a tal ponto dele dizer: Senhor, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Observe que ele não clama, ele não coloca aqui: e agora, o que vou fazer? Para onde vou fugir? Não. O carcereiro, ele reconhece a sua limitação diante de Deus, ele reconhece que ele está afastado
e que talvez nunca tenha conhecido o Deus verdadeiro. Esse eu considero o ponto alto da leitura bíblica. Não que o restante não tenha importância, mas é nesse momento que Jesus Cristo entra no coração daquele pobre carcereiro. E a pergunta do carcereiro não apenas revela a sua situação, mas ele quer mudar de situação. E aqui está uma grande chave para a nossa vida. Quando nós percebemos que tudo está tranquilo, tudo está bom, quando a gente vai vivendo sem perceber a escuridão que muitas vezes está ao nosso lado, quando nós nos perdemos em meio à escuridão, quando nós não assumimos, nós nunca chegaremos a uma inteira intimidade com Deus. E o carcereiro se coloca de joelhos e reconhece que precisa de Deus. E aqui Paulo responde ao carcereiro e a nós hoje: crê no Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo também não disse: olha, venha participar aí da minha igreja aqui em Filipos, está começando, ou siga-me na próxima missão. Não. Antes de tudo, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Viver em comunidade é extremamente importante e edifica a nossa fé, mas é consequência da nossa fé. O interessante é que essa pergunta do carcereiro talvez já tenha te inquietado alguma vez. Ó Deus, o que eu preciso fazer para ser salvo? E essa mesma pergunta inquietou homens e mulheres no decorrer dos séculos, e um deles foi Martim Lutero, que lá por volta de 1500, diante dessa mesma pergunta: Deus, o que eu preciso fazer para ser aceito por Ti? Redescobre o centro do Evangelho. Crê no Senhor Jesus Cristo. O justo vive pela fé. Quantos ainda hoje vivem na escuridão sem encontrar por essa resposta? Eu gosto muito de apontar para essa imagem do farol, para que nós sempre relembremos a nossa tarefa de apontar para a resposta dessa pergunta. E aqui eu quero contar uma pequena história. Conta-se que certa vez um missionário, um pastor, foi lá para a África. E diante de uma tribo que nunca havia ouvido falar de Jesus Cristo, de Deus, ele começa a falar sobre esse texto, Mateus 5,13, que fala sobre ser sal e luz do mundo. E os nativos ouviram com apreço, com sede pelaquela palavra. E à noite, depois de falar, de anunciar o Evangelho, ele foi dormir. E no outro dia de manhã ele foi acordado por um daqueles nativos de forma assustadora. E o nativo disse: pastor, eu quero me despedir do Senhor, quero agradecer pela palavra, espero encontrá-lo novamente, mas agora eu vou para aquela tribo que está muito adiante daqui. E aí o pastor ficou todo animado: poxa, já alcancei uma alma, o Evangelho já surtiu efeito. E aí ele diz para o nativo: mas não é melhor eu te ensinar mais sobre a Bíblia? E aí aquele nativo diz: olha, aquele povo lá não sabe nenhum versículo. Eu tenho certeza que eu e você sabemos muito mais. Sabemos a resposta diante das nossas inquietações. Sabemos que a nossa fé, ela é pautada em Jesus Cristo. A nossa função como pessoas cristãs é tal qual um farol náutico. Primeiramente, estar fixados sobre as Sagradas Escrituras e ser luz em meio à escuridão.
Um dia, quem sabe, quando toda a igreja cristã se reunirá na Nova Jerusalém, quando todos nós estivermos na eternidade, eu quero procurar o carcereiro de Filipos e perguntar mais detalhes para ele sobre aquela noite em que uma luz tão forte, tal qual a luz de um farol o alcançou e o tirou da escuridão. Certamente ele vai me falar muitas coisas que não estão registradas na Bíblia Sagrada. E talvez lá pelas tantas ele me aponte para aquele que o tirou da escuridão, que é Jesus Cristo, a luz do mundo. Aqueles que o seguem nunca andarão na escuridão. Estimados, que nós possamos sair hoje com essa certeza, que diante da escuridão que nos rodeia, que nós possamos ser farol para todos aqueles que vivem conosco, que trabalham conosco, que Deus coloca em nossa vida.